Por favor, abra Efésios, capítulo de número 5, e vamos para 4 versículos que serão pilares da ministração dessa noite. Versículo 1, Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Preste atenção na palavra imitadores. Vamos para o próximo versículo, que é o de número 8. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Memorize a palavra luz. Andai como filhos da luz. Versículo 18, mesmo capítulo, diz assim o texto: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Memorize a frase: enchei-vos do Espírito. Versículo 25, para a alegria das mulheres: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Levante 4 dedos de sua mão, por gentileza. Eu quero pregar esta noite sobre 4 chamados da igreja. Retorne por bondade ao seu lugar de assento. Meus amados, estamos todas as quintas a pregar sobre as cartas do apóstolo Paulo, e claro, por sua vez, hoje estamos já no capítulo 5 de Efésios, e isso vale dizer que eu já preguei 4 mensagens só na carta aos Efésios, cada capítulo uma quinta-feira, e hoje por sua vez chegamos no capítulo de número 5, e quando olhamos para ele, percebemos que o apóstolo Paulo aqui, ele nos faz entender que há 4 importantes chamados para a igreja. A igreja é chamada. Há 4 coisas importantes nessa terra. E quando eu falo igreja, é preciso salientar que igreja não é as paredes, os tijolos, a pintura, não é a placa. Igreja somos nós, corpo de Cristo. O templo, claro, é muito necessário, porque aqui congregamos e nos reunimos para louvar ao Senhor e aprender a sua palavra. Mas nós somos convocados, chamados a 4 coisas. A primeira delas, o nosso chamado é para a imitação. E vamos ver a quem nós devemos imitar. A Bíblia diz no versículo de número 1: Sede, pois, imitadores de Deus. Amados, quando olhamos para esse texto aqui, a gente logo pensa que é normal, ainda mais quando adolescentes, a gente acaba tendo pessoas às quais queremos nos espelhar. E isso não vale só para quem é jovem, adolescente ou criança, até na vida adulta. Nós temos referenciais, homens, mulheres, que admiramos, suas características, sua índole, seu caráter, isso é tudo normal. Ainda que a Bíblia também possa dizer que há homens e mulheres que você deva imitar, visto que o apóstolo Paulo, o mesmo que disse que era para imitar Deus, ele também disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então não é pecado você imitar a caminhada de alguém nessa terra, como ele vive, como ela se conduz em casa, no trabalho, na vida de fé. Isso é normal. Mas agora, queridos, o apóstolo Paulo parece que arrocha um pouquinho mais, porque por mais que imitemos um ser humano ou nos espelhemos nele como referencial, quando o assunto é imitar Deus, o negócio é mais profundo, porque Deus tem um caráter que é santo,
Em Deus não há falhas, em Deus não há erros, Deus não há defeito nenhum. Deus é realmente alguém que é profundamente perfeito e digno de imitação. Agora aqui, amados, interessante que a palavra grega para imitar é mimetai, e da palavra mimetai vem a palavra para o português mímica. Mímica são aqueles gestos que uma pessoa faz com as mãos, tentando imitar, se comunicar. Então o que Paulo está dizendo, que nós temos que ser imitadores de Deus, a ponto de tentar viver uma vida dos parâmetros do caráter de Deus. Deus é tão santo, é tão justo, que Ele quer que nós o imitemos aqui nessa terra. Agora, no que tange o amor, a palavra imitação, podemos imitá-lo em primeiro lugar no amor. O versículo de número 2 diz assim: andai em amor. No versículo 1 diz que é para imitar Deus. O segundo está linkado com o primeiro. E aí vai dizendo as características que devemos imitar. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Por que precisa ter muito amor no coração para você viver nesta terra, para você congregar com pessoas que são diferentes de você, para você manter um relacionamento com alguém que é diferente de você? Por que é preciso ter amor para sustentar um trabalho, conviver com o patrão, com o empregado, com o colega? Por que é preciso ter muito amor? Se você buscar na Bíblia a palavra amor, ela vai falar muitas vezes, ao ponto de Deus dizer na Bíblia, o apóstolo João, o apóstolo do amor, dizer: Deus é amor. Por que precisamos andar em amor? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, o amor ele tudo suporta. Eu já preguei aqui na quinta-feira passada sobre suportar uns aos outros. Amados, quem ama de verdade, ele não busca vingança. Quem ama de verdade, ele não quer machucar o seu próximo. Quem ama de verdade, ele sofre a pancada, mas não revide. Quem ama de verdade, muitas vezes é agredido, mas não responde na mesma altura. Quem ama de verdade perdoa. Quem ama de verdade é ofendido, mas não ofende. Quem ama de verdade recebe pedradas, mas não taca elas de volta. Você precisa ter muito amor para você manter uma vida ilibada nesta terra. Não é de vingança que você precisa. Você não precisa manter ódio, rancor no coração, porque isto desgasta a tua saúde e a tua vida. Mas precisamos andar em amor. A segunda coisa que devemos imitar Deus é na entrega. Versículo 2 ainda diz a Bíblia: devemos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Perceba que a Bíblia está nos convocando a nos entregar, como Cristo se entregou. Você consegue lembrar como foi o cenário da cruz? Olha, o jeito que ele se entregou foi muito forte. Eu costumo dizer que ninguém vai dar mais para Deus do que Ele já deu para nós. Ninguém vai entregar mais para Deus do tanto que Ele se entregou para nós. Deus não está cobrando tua morte por Ele, mas Ele fez isso por nós. Ele se entregou numa cruz, Ele foi açoitado, Ele apanhou dos soldados romanos, cuspiram nele, teceram uma coroa de espinhos e cravaram no seu couro cabeludo. Jesus ficou uma noite sem dormir, ele foi julgado injustamente, e pior do que tudo isso, foi aqueles pregos de
12 centímetros que cravaram suas mãos e seus pés, fora as 6 horas que esteve na cruz. Meu Deus do céu, ele se entregou por você, e agora a Bíblia está dizendo: se entrega também. Quantas pessoas, elas muitas vezes elas não entregam o seu tudo para Deus. Muitas pessoas não estão aqui por motivos adversos, temperatura, frio, tem muito tempo, programação, quem sabe um churrasco, mas você deixou tudo isso para entregar um pouquinho do seu tempo, para entregar um pouquinho dos seus minutos, entregar 1h30 de adoração. Mas mesmo você que está aqui nesta casa, será que não dá para entregar um pouco mais? Entrega a tua alma, entrega o teu tempo, entrega a tua juventude, entrega a tua saúde, entrega a tua vida nas mãos de Deus. Eu sei que dá para entregar mais, mas hoje nós temos uma geração que se poupa. Hoje eu não posso, eu não vou ler tanta Bíblia assim, não vou orar, nem vou cantar em coral coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se poupando para Deus, mas a palavra de Deus, ela está nos conclamando a se entregar um pouco mais. Ele se entregou, e você, se entregar um pouco mais, quanto mais você entregar para Deus, mais Deus ainda tem para entregar na tua vida. Quem pode, glorifique a Deus. Eu não sei se você vai dar glória a Deus agora, mas nesse ponto aqui, nós precisamos imitar Deus no comportamento. O que você vai escutar não é bom de escutar, mas é saudável para a sua vida espiritual. E esta igreja, ela tem compromisso com a palavra de Deus. Nós não massageamos o ego de ninguém, tratamos as pessoas respeitosamente e de forma educada. Mas eu não posso pegar uma tesoura e cortar páginas da Bíblia e dizer: isso aqui eu não vou pregar porque o povo não vai gostar. Não, esta igreja tem por característica ser bíblica, e tudo que está na Bíblia, quer você goste, quer você não goste, nós precisamos ouvir, porque se Deus colocou na palavra, é porque nós precisamos dela. E por mais que você ache que o pastor arrochou na pregação, eu costumo dizer: eu prefiro receber aqui o puxãozinho de orelha de Deus do que receber carinho de Satanás lá fora. Agora vem comigo no versículo de número 3 até o 7, olha só. A Bíblia diz que nem sequer se nomeie entre nós. Versículo 4: a conversa torpe, palavras vãs, chocarrices ou coisas inconvenientes. O versículo 5 vai falar que nenhum incontinente, impuro, avarento ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu separei aqui 3 categorias, mas na verdade eu vou falar 4 categorias que são proibidas na Bíblia. E se é proibida na Bíblia, não significa que você deva fazer, e nem eu. Primeira coisa, a imoralidade sexual. A Bíblia está dizendo aqui que nenhum avarento, idólatra, está querendo dizer aqui no texto, versículo 3, melhor dizendo, mas a impudicícia. Outra versão que eu até acho que aqui Almeida 21 foi melhor, ela diz assim: mas a prostituição do grego é a palavra porneia, da onde vem pornografia, todo tipo de cena erótica, tudo aquilo que fomenta o sexo ilícito e todas as formas sexuais que são contrárias à palavra de Deus devem ser rechaçadas por nós. O único ato sexual que a
abençoado por Deus é do marido e da esposa, ambos casados. Estes são abençoados no seu ato privado por Deus. Toda imoralidade sexual depravada é rechaçada pelas Escrituras. Segundo, a impureza, que é descrito ali, impureza, da palavra grega acatarsia, quer dizer a vida devassa, a vida boêmia, a vida do meretrício, a vida do alcoolismo, a vida do homem que chega às 3 da manhã em casa e deixa uma esposa em casa, coitada, ali sofrendo sem saber onde está o marido. A impudicícia, ou melhor, a acartasia, é a vida devassa, é a droga, é o álcool. Isso é rechaçado também pela palavra de Deus. Terceiro, a cobiça, da palavra grega pleonexia, quer dizer ansioso por ter mais e ter aquilo que é do outro. Isso é cobiça. Você pode ter tudo de bom na vida, mas não queira ter o que é do outro. O que é do outro é do outro. O que é para você, Deus vai preparar. Quarta coisa que não podemos ter: linguagem imunda. A Bíblia fala aqui de palavras torpes, conversas vãs, gracejo inconveniente, chocarrice, aquela piada que você nem pode escutar porque é baixa, palavras de baixo calão. Tem coisa que a boca santa de um adorador não deve estar proferindo. A Bíblia diz que não pode sair do mesma boca de duas fontes, água doce e água salgada. A tua boca, que deve ser para abençoar teus filhos, tua casa, teu emprego, não deve ser uma boca que profere palavras de baixo calão, palavras de maldição, piada suja, que envergonha o próximo. Não, nós somos cristãos, nós temos o Espírito de Deus, nós vamos morar para o céu. A nossa boca, ela tem que ter uma filtragem e uma triagem. Sabe por quê, amados? Porque quando um crente abre a boca, quando um servo de Deus verbaliza uma palavra, o céu assina embaixo. Glória a Deus. Pastor Diogo, o senhor está arrochando hoje à noite. Não é eu, é a Bíblia. Percebam que Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14: entrai pela porta estreita. A porta é o quê? Estreita. Agora olha só a segunda opção. Vamos ver qual que você quer, a letra A ou a letra B. Letra A, estreita. Letra B, larga, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Agora preste atenção, olha o que Jesus disse: e muitos, diga comigo, muitos são os que entram pela porta larga. Jesus não disse que a maioria está conosco, ele está dizendo que nós somos uma minoria. Então olhe, preste atenção, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a perdição, e poucos, diga comigo, poucos. A Bíblia diz que é poucos os que entram pela porta estreita. Aqui nós temos, amados, dois caminhos, nós temos dois destinos e nós temos duas multidões. Os dois caminhos, um é estreito e o outro é largo. Nós temos dois destinos, um destino que está após a porta estreita e o outro destino é o que está após a porta larga. A porta larga, ela leva para o inferno e para a perdição. A porta é estreita, é poucos, são poucos, mas do outro lado desta porta tem um paraíso e tem uma vida eterna. Glória a Deus. Agora tem dois grupos.
O primeiro grupo da porta larga é o grupo da multidão. O segundo grupo da porta estreita é o grupo da minoria. É o grupo da minoria. O caminho correto, irmãos, a maioria não é critério de verdade. Muitas vezes você vai dizer: mas todo mundo está lá no bar bebendo, enchendo a cara, usando droga. Será que eles estão certos? Pela Bíblia não, eles estão errados. Mas eles são a maioria, sim. Faz 2000 anos que Jesus disse que esta seria a maioria. Mas a minoria, ela está aqui nos átrios do Senhor, entrando pela porta estreita. Glória a Deus. E eu vou puxar um pouquinho de brasa para o meu assado, porque hoje eu respeito as igrejas que existem por aí. Mas se você entrar numa igreja que o pastor não prega a Bíblia, que o pastor não alerta o povo acerca do que está escrito aqui, que o pastor, ele aceita o camarada com 2, 3 amantes, o pastor aceita o camarada fumando, bebendo, fumando maconha, se prostituindo, amado, sai desta igreja, porque você está perdendo o tempo lá dentro. É melhor ficar no mundo do que ficar numa igreja dessa. Mas se você estiver numa igreja que pastor ainda tem vergonha na cara, que pastor ainda tem temor a Deus, que pastor ainda reverencia as escrituras, que pastor ainda se submete ao texto bíblico, fica e dê glória a Deus, porque esta igreja vai te levar para o céu, para o céu. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. O que é santificação, pastor? É o processo pelo qual eu deixo a vida devassa, eu deixo a vida imunda e eu me aproximo do caráter santo e libado do Senhor Jesus Cristo. É por isso, meus amados, que de um ano para o outro você precisa melhorar. É por isso que de um culto para o outro, de uma santa ceia até a outra, deve haver evolução na tua vida. Vai te santificando, vai dizendo não para os teus amiguinhos. Você não tem que agradar a multidão, porque a multidão poderá te levar para o inferno. Agrade a Deus, porque você vai precisar dele nesta terra e no porvir a vida eterna. Quem está comigo nesta palavra? Levante a mãozinha para o céu. Só quem vai entrar na porta estreita, só quem vai entrar pela porta estreita. Abra a tua boca, cutuca a pessoa do teu lado e diga para ela: eu estou fechado com Jesus, eu estou aliançado com Jesus. Eu prefiro a porta estreita com Jesus do que a larga do Satanás. Só quem está comigo, abre a boca para adorar. Segundo chamado, nós fomos chamados a iluminação. Eu vou andar rápido. Versículo 8, a Bíblia diz: andai como filhos da luz. Diga comigo, luz. Nós temos que andar como filhos da luz. E a Bíblia vai dizer no versículo 9, isso aqui é Bíblia pura, é escritura pura. A Bíblia vai dizer assim: porque o fruto da luz, ou fruto da luz, você vai ver na Bíblia que luz tem fruto. Qual que é o fruto da luz? Bondade, justiça e verdade. O que é bondade, pastor? O que eu faço
pelo outro. O que é justiça, pastor? Conforme eu trato o outro. O que é verdade, pastor? É o que eu falo ao outro. Eu tenho que falar a verdade, tratar o outro com justiça e fazer a bondade. Nós somos filhos da luz. Veja que Paulo disse no versículo 8: porque noutro tempo nós éramos trevas. Lembra aquele tempo anterior ao teu batismo? Lembra aquele tempo que você não queria saber de igreja? Lembra aquele tempo que você até zombava da igreja? Aquele tempo a Bíblia diz que eu e você éramos trevas. Nós éramos trevas. Nós éramos trevas. Eu me lembrei agora e nunca saiu da minha memória. Eu fui um jovem que trabalhei desde cedo. Eu sempre fui muito trabalhador. Amados, eu era um jovem, eu estava na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. Eu já tinha um carro 0 quilômetro da empresa que eu trabalhava. E eu nunca me esqueço quando um grupo de irmãos, isso já passou mais de 25 anos, indo para uns 28 anos atrás, beirando 30, entre 30 a 28, daqui a pouco vai virar 50, né? Não, vamos deixar nos 28, vamos deixar nos 28, eu estava lá, e eu me lembro daquelas irmãs indo para um culto, Luiz, elas estavam indo para o culto, eu estava, verão, eu estava com o vidro baixado, e eu disse, lá vai aquelas crentes, lá vai aquelas, como é que pode? E a esta hora, era de tarde, só rachando, e aquelas irmãs indo para a igreja, e eu meio que zombei delas no meu coração, não sabendo eu que o mundo daria voltas. E um dia eu entrei na cidade de Carazinho, e lá Jesus me pegou, me salvou, e quem zombava da igreja, hoje está pregando a palavra. Glória a Deus. Naquele tempo eu e você éramos trevas, está aqui na Bíblia. Ah, pastor, mas eu sou doutor. Ah, pastor, eu tenho formação. Doutor Vitor Hugo, não estou me referindo a você, por favor. Ah, pastor, mas eu tenho formação. Ah, mas eu tenho granja. Mas eu tenho faculdade. Mas eu tenho, não interessa. A Bíblia diz que todos nós éramos trevas, 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 trevas. Mas um dia você entrou pela porta de uma igreja, você quebrantou o seu coração e ouviu a palavra do Senhor, e agora a Bíblia diz assim: nós éramos trevas, mas agora somos luz. Só quem é luz, levante a sua mão. Satanás te perdeu. Você saiu do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olhe para cá, Jesus disse em João capítulo 8 e versículo 12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará mais em trevas. Quem me segue não andará mais em trevas. Eu quero profetizar na tua vida que trevas nunca mais, nenhum demônio tem acesso à tua vida, nenhuma treva tem acesso à tua casa, porque agora você anda com aquele que é lâmpada, que é luz do mundo, e só quem crê glorifique ao nome de Jesus. Terceiro chamado da igreja, versículo 18: nós fomos chamados à plenitude. A Bíblia diz: sede cheios do Espírito. Sede cheios, não é meio cheio, não é 3/4, não é 1/4, é cheio até transbordar. A palavra preruste, aqui do grego, ela está no presente contínuo passivo. Significa dizer: seja constantemente cheio do Espírito Santo. Não adianta ter sido cheio quando você se batizou.
Não adianta ter sido cheio há 20 anos atrás. Não adianta você bater no peito e dizer: pastor, eu tenho 30 anos aqui de igreja, mas hoje você não é mais cheio. A Bíblia nos chama, ela nos convoca a viver a plenitude do Espírito Santo. Outra coisa interessante é que você está numa igreja pentecostal. E no pentecostalismo nós cremos na atuação do Espírito Santo. Nós cremos que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. Nós cremos nas evidências em falar em outras línguas. Nós cremos nos dons espirituais. E a Bíblia nos chama a vivermos cheios do Espírito Santo. Pastor, por que eu tenho que ser cheio? Você precisa ser cheio para desfrutar de 3 coisas. A primeira, cheio para você ser produtivo em todas as áreas da tua vida, na indústria, no comércio, no serviço, em qualquer área. Ser cheio do Espírito só vai te trazer benefícios. Se não, vejamos Êxodo capítulo 31, do versículo 2 a 5. Deus disse: eu chamei a Bezalel e enchi ele do Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento e em conhecimento de toda obra. Em conhecimento de toda obra. Quantos são os testemunhos de irmãos que estiveram muitas vezes numa fábrica, numa indústria, muitas vezes prestando um concurso, muitas vezes numa prova de Enem. Eu lembro de uma irmã de Sarandi que foi fazer um concurso, e na hora da prova ela disse: Deus me ajuda, e o Espírito de Deus revelou para ela, porque ela era estudiosa, mostrou no quadro a fórmula matemática, e ela aplicou na prova e foi aprovada. Quantos os nossos irmãos do patrão chama ele e diz assim: olha, não consigo lidar com essa máquina, não sei como fazer funcionar esse negócio, e um crente colocar a mão e dizer: Jesus, põe tua mão nessa máquina, e o negócio funcionar. Sabe por quê, amado? Não é sendo carnal, não é sendo treva que você vai se dar bem aí fora. Quanto mais do Espírito de Deus, quanto mais da benevolência, quanto mais da graça de Deus você estiver, onde você colocar a palma da tua mão, papai vai ser contigo, pai vai ser contigo. Segundo, para que você precisa ser cheio? Porque quem é cheio é transformado. Juízes capítulo 6, versículo 34. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. A palavra revestiu, do hebraico lavaste, quer dizer cobriu com uma roupa diferente. Sabe o que significa? Gideão, que era medroso, estava malhando trigo no lagar. O lagar é para pisar uva, não é para malhar trigo. Mas ele estava com tanto medo que ele estava malhando trigo no lagar. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele, e na sequência Gideão foi revestido de poder, e aquele que estava acovardado se tornou um vitorioso homem de coragem, guerreiro, e venceu os midianitas em batalha. Levante a sua mão, porque lá vai uma profecia. Deus vai te encher de coragem, e como cantou Eliezer aqui esta noite, o teu inimigo vai ser derrotado, porque o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Quem crê, diga glória a Deus. Terceira razão, porque você é chamado à plenitude do Espírito, porque todo cheio do Espírito Santo ele vence. Juízes capítulo 14, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Capítulo 15, versículo 14. E o Espírito do Senhor se apoderou fortemente de Sansão,
e as cordas que estavam nos seus braços foram arrebentadas. Olhe para cá, porque eu vou soltar uma profecia. Eu não sei com que cordas você entrou aqui esta noite. Eu não sei que área da sua vida está presa, mas o mesmo Espírito que deu força à Sansão vai te dar, e toda corda que Satanás fabricou para amarrar áreas da tua vida vão ser desfeitas, arrebentadas esta noite pelo poder do nome de Jesus. Se tu crê, dê uma meia dúzia de glória a Deus. Encerrando, quarto chamado, nós fomos chamados a ter um lar abençoado. Fomos chamados a ter um lar abençoado. No capítulo 5, desde o versículo 22 ao 33, 11 versículos que Paulo, ele se dedica a falar a casa, a filhos, a marido, a esposa. Eu duvido lugar melhor para você manter uma família sadia do que a igreja. Ama a tua família? Pega ela e traz para a igreja. Pastor, eu amo minha esposa. O melhor lugar para ela é na igreja. Pastor, eu amo meu marido. O melhor lugar para o teu marido é a igreja. Ah, meus amados, eu amo meu filho, minha filha, pastor. Traga para a igreja. O melhor lugar para os teus filhos é a igreja. A Bíblia diz: maridos, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha, Jesus deu a vida para a igreja. Significa que nós devemos amar nossa esposa, e elas por sua vez, a Bíblia faz aqui que ela precisa respeitar o seu marido, e são recomendações que a Bíblia destina para a casa de um servo fiel. A palavra que eu tenho para você é que Deus vai abençoar a tua casa. A melhor maneira de Deus abençoar a tua casa não é te dando uma tinta nova, não é trocando o telhado, não é te dando um sofá novo, não é dando uma mesa novinha para tua casa, não é construindo uma churrasqueira, não. A melhor forma de Deus abençoar a tua família é salvando toda ela. É o maior presente de Deus. Veja o que diz Atos 16:31. Ao carcereiro de Filipos disse Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. João capítulo 4, versículo 53. O oficial de Cafarnaum, ele teve um filho curado, e a Bíblia diz: e creu ele com toda a sua família. Josué 24:15. Josué disse: se vocês querem servir a Baal, sirvam. Se querem servir a outro Deus, sirvam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode verbalizar isso hoje. Você pode dizer hoje: meu marido não está aqui, pastor, minha esposa não está aqui, meus filhos não querem saber da Bíblia e da igreja. Mas você pode dizer: eles vão servir ao Senhor. Eles vão servir ao Senhor. A Bíblia diz em 2 Samuel, eu encerro, capítulo 6, versículos 11 e 12. A arca do Senhor esteve na casa de Obed-edom 3 meses, e Deus abençoou a casa dele, e tudo que ele tinha, foi abençoado. Levanta a mão para receber o tudo. Deus vai abençoar a tua casa. Tua família na igreja não perece. Tua família na igreja não é frustrada. Tua família na igreja, o Satanás tem que respeitar o sangue de Jesus que está sobre ela.
Agora encerro com o último versículo desta noite. Provérbios 3, versículo 33. Olha só. A maldição do Senhor está na casa do ímpio. Quem que é o ímpio, pastor? O ímpio não quer saber de Bíblia. O ímpio não quer saber de igreja. O ímpio zomba da nossa fé. A Bíblia diz que a maldição está na casa dele. Mas tem uma vírgula no texto. Mas tem uma vírgula. Perceba que depois do ímpio nós temos uma vírgula. Mas ele abençoa o lar do justo. Já estou sentindo ele aqui. Quem que é o justo, pastor? O justo pega a esposa. O justo pega, a mulher justa pega o marido, pega os filhos e vem para a igreja. O justo tem a alegria de colocar um louvor no carro. O justo, ele tem o prazer de ouvir a palavra de Deus. O justo, a Bíblia diz que Deus abençoa a casa dele. Fica de pé, eu quero orar por tua casa esta noite. Lerai marahamanaha 6. Você tem 4 chamados e eu quero chamar você para vir ser um imitador de Deus. Segundo chamado que eu quero que você venha aqui na frente. Managasurabakai Anahawaso bebarahaya Tedakalasudoro merehai. Eu sinto a presença de Deus. Pode chegar mais à minha direita, um pouquinho mais à minha esquerda, para dar lugar para quem está vindo. Pode se aproximar um pouquinho mais. Terrel sababalohau shebebecator. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus vai mudar casas aqui hoje. Ele vai mudar famílias aqui hoje.